Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Plaça e a gente vai falando sobre termologia mais uma vez. Só que agora termometria, quer dizer, a medida da temperatura. Então, pessoas, como é que a gente mede a temperatura? Com o termômetro. E aí, o que você faz? Você tira o termômetro da caixinha, chacoalha ele, enfia debaixo do braço. Aí você olha, uau, 36,5 graus Celsius. Pois é, na verdade, quando a gente faz a medida da temperatura, essa medida é feita de forma indireta. Você se lembra que teve um outro professor de física aí, um cara que fica tentando me imitar, um cara que usa camisa xadrez vermelha também, sabe? Um tal de Plaça. Então, ele falou numa outra aula ali que temperatura é agitação molecular. E ele falou que dilatação térmica é a expansão, é o aumento das medidas do corpo quando ele está aquecido. Pois é, o termômetro convencional, ele utiliza exatamente esse princípio. Tanto é que o termômetro convencional, aquele de bulbo de vidro, dentro dele tem mercúrio, que é um metal na fase líquida. O que acontece com esse metal quando você coloca ele debaixo do braço? Troca de calor, isso mesmo, ele vai entrar em equilíbrio térmico com você. E aí o que vai acontecer com aquele líquido? Ele vai se aquecer e vai sofrer a dilatação térmica. E aí o nível dele dentro do tubinho de vidro sobe e... 40 graus Celsius, acho que eu preciso tomar um remédio. Eu estou dodói. Pois é assim que funciona a medida da temperatura, certo? Os termômetros digitais e tal, eles têm outros princípios, usa a resistência elétrica, a variação da resistência é um pouquinho mais, assim, para um próximo encontro nosso, aí a gente discute essa situação, firmeza? Por enquanto a gente vai pensar assim, escalas termométricas são como réguas, porque você pode observar que aquele termômetrozinho, ele tem tipo uma reguinha, cheia de risquinho do lado. Aquilo ali é a escala termométrica. A escala que nós utilizamos no Brasil e na maioria dos países do mundo é a escala Celsius ou graus centígrados. Só que não se usa mais esse termo centígrado, usa Celsius mesmo, tá? Graus Celsius. Hoje a máxima prevista para a região aqui é de 40 graus Celsius. Pomba, tá calor, mano, uou! Não se esqueçam, quando a gente fala tá calor, é só para expressar uma sensação térmica, ok? Pois bem, a outra escala, chamada escala Fahrenheit, ou Fahrenheit mesmo, eu falo Fahrenheit, que nem aquele perfume gostoso, tá? Propaganda, caceta. Desculpa. Então, a escala Fahrenheit é utilizada pelos países que utilizam o sistema métrico inglês. São só 13 países no mundo que utilizam essa escala, mas a gente ainda tem que saber fazer a transformação de uma para outra. Pô, sacanagem, né? Mas enfim, eu não estou aqui para justificar essa coisa. A terceira escala termométrica que a gente utiliza na escola, que a gente utiliza bastante, é chamada de escala Kelvin ou escala absoluta. Da onde vem essa escala? Então, ela vem do zero absoluto. O que é o zero absoluto? É aquela temperatura onde a agitação molecular não existe. Quando as moléculas param de se agitar, não tem mais agitação, zero absoluto. A partir dessa condição que foi encontrada teoricamente, tipo na munheca mesmo, o cara fazendo conta ali, é a escala Kelvin. Você lembra qual que é o zero absoluto? Isso mesmo, menos 273,15 graus Celsius. Ou seja, é frio pra dedéu, mano. Bem frio. Tudo bem? Inclusive, não se esqueça também, essa é a menor temperatura possível. Não existe temperatura abaixo do zero absoluto, tá? Não tem menos 10 Kelvin. Por favor, não façam isso, tá? Vocês não vão fazer. Eu sei que não. Ok. Enfim. Quando a gente vai comparar essas escalas, a gente utiliza dois pontos fixos. O ponto de congelamento da água, ou ponto de fusão do gelo, e o ponto de ebulição da água. Você sabe qual que é a temperatura que a água congela, não sabe? Então, só que esse valor que você falou, 0 graus Celsius, é a temperatura da água pura no nível do mar. Porque você sabe que essas mudanças de estado, isso aí você vai ver em outra situação, em outras aulas na nossa plataforma, que a temperatura de mudança de estado depende da altitude, quer dizer, depende da pressão atmosférica. Tudo bem para vocês? Pois é. O outro ponto é a temperatura de ebulição, que naquela condição que a gente viu, nível do mar, água pura, 100 graus Celsius. Para a escala Fahrenheit,
32, 212. Para a escala Kelvin, 273, 373, certo? Só que esses nossos termômetros estão marcando uma temperatura que eu não sei qual é, não sei quanto vale. Beleza? Então, o que eu chamo? Na escala Celsius, eu chamo de C. Na escala Fahrenheit, eu chamo de F. E na escala Kelvin, eu chamo de K. Pessoas, ó, você sabe, talvez você já tenha até memorizado a fórmula, mas, cara, tem umas situações que, às vezes, os professores cobram na prova, alguns vestibulares abordam também, que é como que se constrói a equação de conversão. É bem simples. Teorema de Thales. O teorema de Thales é aquele lance dos segmentos proporcionais, né? Pois é isso que você vai fazer aqui, tipo, regrinha de 3. É simples mesmo, cara. Então, não fica com medo disso aqui, tá? Só presta atenção, acompanha, sente o drama, ó. Então, do ponto de gelo até essa temperatura desconhecida, é um segmento. Esse segmento é proporcional ao outro segmento grandão aqui, beleza? Quanto é que vale esse segmento pequenininho? Ele vale C menos 0. E quanto é que vale o segmento grandão? Vale 100 menos 0. Beleza? Então, pedaço pequeno proporcional ao pedaço grande. Da mesma forma, na escala Fahrenheit, tem o pedaço pequeno que vai de 32 até F e tem o pedaço grande que vai de 32 até 212. Então, o que você tem ali? F menos 32 proporcional a 212 menos 32. Tá vendo? É regrinha de 3. Numa boa. É regrinha de 3. Isso... O pretinho está para o roxinho, assim como o pretinho do Fahrenheit está para o roxinho do Fahrenheit. Tá vendo, amigão? Tá vendo, mina? Viu só como é que é? É regra de 3, certo? Ok. Da mesma forma ainda, nós temos a escala Kelvin, que vai seguir a mesma lógica. No final da história, é só você simplificar tudo isso aqui. Simplificando tudo isso aqui, aquela velha formulazinha do Celsius Fahrenheit. E eu deixei a do Kelvin separado, porque a do Kelvin é... A escala Kelvin e a escala Celsius tem a mesma origem, tá? Então, presta atenção. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Escala Celsius para a escala Fahrenheit ou vice-versa. É só jogar ali e fazer a conta, ok? E para a escala Kelvin é Celsius mais 273, ok? Não se esqueçam disso aqui. Não vai esquecer mesmo, hein? Ok? Então agora a gente continuando a falar sobre as escalas termométricas, variações de temperatura, que é outra pegadinha que costuma aparecer nas nossas provas, tá? O professor de física tá dando a dica para você não cair na pegadinha do seu professor de física. Na verdade, quando a gente dá pegadinha, não é para você cair, é para você pensar e acertar, amigão. É isso que a gente quer, cara. Vamos lá! Então, para variações de temperatura, a situação é bastante parecida, só que olha só. Esse pedacinho é a variação Celsius. O outro pedação, variação Fahrenheit. Firmeza? Olha lá, tá vendo? É tudo variação. Então não entra C menos 0, F menos 32, porque já é a variação, já é o intervalo. Então vai ficar mais parecido ainda com o teorema de Thales, com aquela regrinha de 3 simples que a gente estava vendo agorinha, certo? Então olha só. ΔC sobre 5 igual a ΔF sobre 9 igual a ΔK sobre 5. Quer dizer, variação Celsius está proporcional a 5, da mesma forma que a variação Fahrenheit está proporcional a 9. Beleza? O que a gente pode concluir disso aqui, galera? Olha só, variação Celsius e variação em Kelvin é a mesma lerda, ok? Variação na escala Celsius e variação de temperatura na escala Kelvin é o mesmo valor. Então, tipo, agora está 26 graus Celsius. Se a temperatura aumentar para 31, qual foi a variação em graus Celsius? 5 graus Celsius. Quanto vale essa variação? Na escala Kelvin, na escala absoluta, 5 Kelvin. Firmeza? Legal! Agora, pessoal, eu quero ver com vocês um exercício. Um exercício para montar a escala termométrica, ok? Então presta atenção. Considere um termômetro de mercúrio, convencional.
Quando esse termômetro marca 20 graus Celsius, a coluna de mercúrio corresponde a uma altura de 5 centímetros. E quando a água ferve ao nível do mar, a coluna corresponde a uma altura de 25 centímetros. Ele quer saber qual será a temperatura quando a altura da coluna de mercúrio for de 15 centímetros. Então ele está comparando, caras, a escala Celsius com a altura da coluna. Prestem atenção. Certo? Então, na hora de montar, eu peguei um termômetro qualquer que eu tinha lá em casa e marquei os pontos que ele me informou. 20 graus Celsius, 5 centímetros de altura. 100 graus Celsius, que é a temperatura que a água ferve ao nível do mar, 25 centímetros. Aí, a temperatura de X graus Celsius para a altura de 15 centímetros. O que eu vou fazer com tudo isso? Regrinha de 3 com os intervalos. Tá? Então, o pedacinho é proporcional ao pedação, assim como o outro pedacinho é proporcional ao outro pedação, ok? Aqui, ó, tá vendo? Pedacinho, x menos 20, pedação, 100 menos 20. Pedacinho, 15 menos 5, pedação, 25 menos 5. Então, se eu não me engano, fazendo a conta que dá para fazer, chega nesse resultado aí. Aí, caras, é só simplificar. Você sabe, né? Quando você chega naquele momento ali, você não precisa necessariamente multiplicar cruzado. Você pode simplificar a expressão. Você está vendo que em cima e embaixo tem zero? Corta os zeros. Você está vendo que é 80 dividido por 2? 40. E aí depois você vai isolar o x, depois você multiplica cruzado. Certo? Mas isso é a sua preferência. Se você prefere multiplicar cruzado direto, fazer todo o procedimento matemático, fique à vontade, você sabe que vai dar o mesmo resultado, ok? E aí, x menos 20 igual a 40, x igual a 60 graus Celsius. Então, quer dizer, quando a altura de mercúrio tiver 15 centímetros, significa que a temperatura nesse termômetro é de 60 graus Celsius. Beleza? Então, pessoas, galera, olha só, muito obrigado. Vamos fazer exercícios, tá? Você, garotão, você, garotinha, exercício, vamos estudar, ok? Agora eu dou meu tchau. Tchau.